Talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vejam vocês que a história de Jó é uma história terrível. A partir desse verso em diante, só tem miséria. A vida de Jó é toda desgraçada por Satanás. Toda. O interessante é que a história de Jó não é muito diferente da sua história. Só tem um detalhe que às vezes não confere. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Você é? E aí? Você é? O interessante é o seguinte nessa história. Não depende de você ser íntegro, reto, temente a Deus e ter desviado do mal. Depende de Deus. O que depende de você é a sua decisão. E aí eu quero abrir um parêntese para dar alguns conselhos para os homens. Conselhos práticos. Nós homens somos o sexo frágil. Isso é fato. Não adianta você dizer que não é porque é. A mulher é o sexo forte. Quando Deus fez o homem, fez um ser incompleto. E quando ele necessitou da mulher, ele pensou nela, aí Deus automaticamente criou. Deus só dá alimento aos pardais, segundo o livro de Salmos ou Provérbios, quando eles pedem. E Deus deu a mulher para o homem, quando ele sentiu necessidade dela, para que pudesse valorizá-la. Por isso, queridos, é natural para vocês achar as mulheres lindas, contemplar a beleza dela, porque foi Deus que deu. O problema é quando eu e você pensamos a dos outros, além da nossa. Aí a casa cai. E você fica numa situação complicada, porque você está na rua, no trabalho, no ônibus, aparece cada um aqui, brincadeira. Quando você vem para a igreja, seria ou deveria ser um local que você não encontrasse coisas desse tipo, para você conseguir adorar com tranquilidade, sem pressão nos seus olhos. E nem sempre isso acontece. Nos passeios, nos eventos, nos encontros, na social, etc. e tal. O que é que eu e você podemos fazer para resolver isso? Para não desejar, não cobiçar, não querer ou se afastar, caso esteja com alguma, de outras mulheres que não fazem parte do seu contexto oficial. É simples. Uma escolha. É tudo que você pode fazer. Uma decisão. É tudo. Você não tem condição de fazer outra coisa a não ser decidir. E quando você decidir, você se livra do problema. Enquanto você não escolher dar um fim nisso, a vida continua do mesmo jeito que está. Jó chega a dizer: eu fazia questão de desviar o meu olhar das mulheres. Por que ele fazia isso? E José? Por que José não ficou lá? José fugiu.
fugiu? Porque o homem é fraco, é frágil, não tem condição de ficar. Ninguém tem, nem as mulheres têm, quanto mais os homens. Então, queridos amigos, meu conselho para você é decida. Porque toda relação passa por uma fase. E dentro dessa relação é preciso ser definido o que a relação é. Se é amizade, se é relacionamento, ou o que é. Você tem que definir. Se você se casou com sua esposa, ou está namorando, ou está noivo, você tem que tomar uma decisão. E tem que dizer de si para si mesmo. Acabou. Não quero conta com isso. Em nome de Jesus, eu não quero mais. E aí você decide, não quero mais, e pede para Deus te dar força. E aí está escrito, o querer efetuar a quem pertence. Aí você precisa decidir. Só decidir. Porque se você não definir na sua cabeça que você pertence somente à sua esposa ou à sua namorada, você não vai conseguir ter definido a quem você pertence, que é a Deus. A Deus. E isso vale, apenas como título de exemplo, para qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa. Seja o trabalho, seja o sábado, as roupas que você veste, a questão das pinturas, a questão do cinema, a questão da alimentação, o que for. Tudo gira em torno de sua ligação com Deus. E essa ligação com Deus que leva você a amá-lo profundamente. E quando você ama Jesus de verdade, você se ama, se valoriza. E ao se valorizar, você valoriza aquilo que Deus lhe deu. A mulher da sua mocidade. Nós temos tido problemas seríssimos em toda parte do mundo, inclusive em nossa igreja. E geralmente os problemas giram em torno de sexo, de dinheiro, de relacionamento. Porque a maioria das pessoas não consegue ter controle emocional. E quando chega na igreja, ninguém sabe os problemas que você está enfrentando. Só você e Deus sabem. Os jovens tentam ser íntegros e retos como Jó, e nem sempre conseguem. Porque dentro de suas relações, dentro de seus relacionamentos, acabam passando para a fase marital. E vivem namorando como se fosse marido e mulher. E tentam evitar e simplesmente não conseguem porque já passou, já foi. E aí Paulo diz, melhor do que viver abrasado é você se casar logo. E acaba o problema. Porque se você não consegue se segurar, se case. Agora, se não tem condição de casar, se afaste. Porque a sua salvação é muito mais importante do que um momento de prazer. É só um momento. Uma jovem, anteontem, virou para mim e comentou: eu tenho um amigo, mas ele não quer mais ser meu amigo. Ele quer viver como se fosse marido e mulher. E eu perguntei para ele: você quer casar? E ele disse: eu casar de novo? Não quero não. Não quer casar de novo, mas quer fazer o que bem quer entender. E as meninas sofrem, porque não querem ficar sozinhas. E aí, como não consegue confiar em Deus o suficiente, nem em si mesma, não se valoriza o suficiente, chega a uma certa idade e começa a ceder. Você não é de si mesmo. Você está aqui porque Deus acreditou em você. Porque Deus confiou em você. Ele acredita de verdade em você. E é por isso que você está aqui. E se você está aqui e está vivo ainda, é porque Deus tem uma missão para você. Ele confiou em você essa missão. Por isso, pare de aceitar as ideias de Satanás. Pare de aceitar essas ideias. Porque o diabo é o único que não acredita em você. E mesmo assim, acredita. E como ele acredita que quando você se apega com Deus, coloca o joelho no chão, você pode vencer qualquer coisa, o que ele faz? Ele desenvolveu um projeto. E no projeto do diabo, ele fez vários alimentos que levam você a não ter poder sobre sua vontade. E como você é levado a não ter poder sobre sua vontade, na hora que você come essas porcarias que geralmente a gente come, automaticamente ele lança a tentação na hora certa, que o seu corpo está com o sistema nervoso debilitado, dispéptico. E aí nessa hora, ele lança a tentação e é fatal. Eu e você caímos feito um patinho. E aí não dá. O que é que eu e você precisamos fazer?
nós precisamos sair da agenda do inimigo, sair da mira dele. É por isso que é tão importante o sistema de saúde de nossa igreja, que é bíblico. E também nós temos os livros de Ellen G. White, que nos mostram a verdade. Eu sei que há algumas pessoas que não conseguem acreditar em Ellen White. Isso é uma história para um outro momento. E eu acredito. Porque eu li na Bíblia. E ela foi realmente a profetisa do Senhor. E não é possível que uma mulher que nunca estudou faculdade consiga falar com tanta propriedade sobre geografia, história, sobre saúde, inclusive sobre astronomia. Não dá. Tem condição. Só uma profetisa inspirada por Deus para falar coisas como ela escreveu em seu livro. E nós temos esses livros em casa, compramos na mão do comportor para ajudar, e nós não lemos. Que tristeza. Nós perdemos uma grande oportunidade de vivermos de uma forma diferenciada. Viver com alegria, viver em paz e viver feliz. Meninas, eu quero falar com vocês agora. Se vocês querem se valorizar de verdade, acorde nas suas madrugadas, e os homens também, e tenham um contato especial com Deus. Sabe por quê? Porque a sua mente é separada um pouco mais do que a nossa. E isso lhe permite ter uma intuição feminina, que é um poder que Deus lhe deu natural, é um poder nato. E é por isso que quando seu filho quer aprontar alguma coisa, aí você, quando vê silêncio, já sabe, está aprontando alguma coisa. Quando você vê ele saindo da sala para ir para a cozinha, você já sabe o que ele vai fazer. Menino, fecha a geladeira, não abre. Quando o seu marido recebe uma ligação, que já vai para um canto da casa, você já sabe o que aconteceu. E já diz, calma, querido, vai dar tudo certo. Isso é intuição feminina, só vocês têm. A nossa é muito baixinha, pouquinha. É um instinto natural que a gente tem, mas é pouquinho. Mas quando você pega esse instinto feminino e coloca em suas madrugadas na mão de Deus, não há limites para você. Amém, é verdade mesmo. Aí você consegue com facilidade pegar o homem de sua vida e reconstruí-lo na íntegra, peça por peça. Você muda os hábitos dele, as atitudes dele, o humor dele, os gostos dele. Você muda tudo. E ele nem percebe. E ele fica feliz da vida. E ele começa a fazer as coisas para você, por você e com você, porque ele tem necessidade de ver o seu sorriso no rosto. O seu sorriso é tudo para ele. É tudo que ele precisa. E quando ele fala alguma coisa e você sorri para ele, aí ele pensa, puxa, R$700. Mas valeu a pena. Yes! É isso que ele fala. É isso que ele faz. E é por esse motivo que ele trabalha tanto, que ele se esmera tanto. Porque ele acha que se tiver o seu respeito, terá o seu amor. Porque para o homem, amor é respeito. Para a mulher, amor é atenção. Desejo. Está vendo a diferença entre uma coisa e outra? Então, se você quiser acabar com o seu relacionamento, desrespeite seu marido. Se você quiser o desrespeito do seu filho, desrespeite seu filho. Se você quiser o desrespeito dos homens ao seu redor, desrespeite a eles. E aí você também terá o desrespeito deles. Mas se você usar da sua fragilidade, de todo o seu amor, você que está pensando que nunca vai namorar,